Olá, no programa Opinião Pernambuco de hoje vamos discutir a saúde mental do atleta brasileiro. Nossa convidada é Aline Wolff, ela é psicóloga e coordenadora do Comitê Olímpico Brasileiro. Bem, lembramos que o programa Opinião Pernambuco também é exibido nas rádios Universitária FM 99.9 MHz e na Rádio Universitária AM Paulo Freire, de segunda a sexta, 8h30 da manhã. Na TVU, canal 11.1, de segunda a sexta, 7h40 da noite. Bom, doutora, o tema performance sustentável, esporte sustentável, está muito em voga nos últimos tempos. Então, a que se refere? Como conciliar a necessidade de um bom desempenho do atleta com a preservação da sua saúde física e mental? Bom, prazer estar aqui com vocês falando de um tema tão importante e que felizmente está sendo muito discutido agora, tá? Felizmente porque a gente, né, já trabalha com isso há muitos anos, a gente já cuida, né, de desenvolver essa performance sustentável há muitos anos, mas recentemente, felizmente, grandíssimos atletas deram voz, né, à sua humanidade e relataram que também tem as suas dificuldades psicológicas, também tem problemas de saúde mental, e isso é muito importante para que todos saibam, né, que o atleta não é um herói, não é uma máquina, é uma pessoa de carne e osso, né, com sentimentos, afetos, e precisa ser olhado exatamente dessa forma. Tá? Então, e esse conceito, né, da performance sustentável, que é um conceito que eu trago muito e que é uma mudança de paradigma, é que justamente se esse balanço, né, se esse equilíbrio entre a exigência do universo do alto rendimento e a vida pessoal, o bem-estar emocional, tudo isso, se isso não tiver equilibrado, né, a performance ela pode até acontecer, mas ela vai ter muito mais dificuldade de se manter, né, porque o indivíduo ele vai para um limite que ele não suporta mais, né? Então é muito importante que os atletas aprendam a se olhar, se conhecer, entender o que acontece aqui dentro e o que eu preciso do meu ambiente para desenvolver, né, esse atleta integralmente, né? Porque ele não é apenas um corpo que vai lá e faz marcas incríveis, ele é uma pessoa que vai lá e faz marcas incríveis. Então, doutora, vamos trazer agora alguns exemplos. E vamos começar pela Rebeca Andrade, que surpreendeu o país inteiro e o mundo, na verdade, com o seu sorriso e uma leveza de espírito. Dava a impressão de que ela estava brincando, se divertindo, curtindo muito e não apenas pagando algo que estivesse sendo cobrado dela. Né? Que técnicas são essas? Né? Como se chegar a esse resultado que ela chegou, mostrando que é possível conciliando exatamente esses dois pontos que a senhora abordou na primeira resposta. Isso é trabalho, né? É um trabalho de longo prazo, é um trabalho do atleta realmente se entregar para esse processo de autoconhecimento e de encarar todos os reveses que existem na vida de um atleta de alto rendimento, né? Como foi com ela, né? E tiveram vários reveses e ela foi, né, superando cada um desses e foi aprendendo diferentes formas de ressignificar esses reveses, né? Não existe uma fórmula, não existe um caminho, um atalho fácil, existe um trabalho, né, realmente de dentro para fora, né, e que faz, então, né, que em algum momento tudo se torne mais fácil. Quando a gente olha para a Rebeca, a sensação que dá é essa, parece fácil para ela, né? Mas esse fácil que parece foi construído, né, com muita coragem, muita dedicação e muito enfrentamento de todas essas dificuldades que são típicas da vida dos atletas de alto rendimento, né? Então, acho que não existe né, uma técnica, um caminho, uma fórmula. O que existe é um trabalho profundo, sério, que faça com que esse atleta fique, né, mais
forte internamente para que então ele possa executar externamente esses feitos incríveis e que nos emocionam e que fazem história e que marcam a vida de tantas pessoas. Nas suas abordagens, o que é que a senhora diz inicialmente? Por exemplo, Rebeca, conheça-se. É fundamental que haja um autoconhecimento para poder se chegar a um bom resultado. É por aí, doutora? Não desse jeito, né? Mas Sim, sim. eu tendo a escutar mais e perguntar mais, né? E é porque não é sobre o que eu digo, é sobre como eu entendo o que acontece com o atleta que está na minha frente. Isso é o mais importante no trabalho, né? E aí eu facilito com que ele se entenda, com que ele se conheça, porque eu não, né? A minha verdade não é mais importante do que a dele, né? Eu preciso conseguir fazer com que ele vá se apropriando dele mesmo. E para isso a gente estuda uma vida inteira, né? Não tem muito, né? Não é um caminho fácil também, é uma trajetória de muito estudo, de muita preparação, de muito conhecimento para que a gente consiga facilitar esse processo de autoconhecimento, né, de transformar né, essa segurança psicológica em algo que vá para todas as áreas da vida do atleta. Então, é um caminho de dizer muita coisa, mas de escutar muito mais. Para aquele que faz o trabalho de orientação, possivelmente há também uma necessidade inicial de se conhecer toda a história de vida desse atleta. E as histórias de vidas, elas são muito diferentes, né? Há muitas idiosincrasias, muitas particularidades. A gente tem até atletas que estão bem-sucedidos na vida, na sua carreira, mas passaram por situações extremamente complicadas. Como essa incursão, essa imersão, né, de um psicólogo, de uma psicóloga na vida do atleta, para que depois o resultado ele seja coletivo? Isso, excelente. É uma imersão, é um mergulho profundo em quem é aquele indivíduo. A psicologia do esporte, e me permita assim, explicar, né? Porque muita gente não sabe ainda o que é, né? Qual é o trabalho da psicologia do esporte e confunde com um treinamento simples de habilidades. Eu vou me concentrar melhor, eu vou regular a ansiedade, eu vou fazer aqui uma técnica X e aí meu rendimento vai acontecer, né? Isso faz parte do trabalho, mas na verdade o trabalho ele vai muito além disso, né? Ele é um trabalho de um mergulho profundo em quem é aquele indivíduo, como que ele chegou até aqui, né? O que ele passou, que marcas ele tem, que marcas são essas que estão gravadas aí, que eu preciso, né, conhecer e ele precisa conhecer para saber, né, como que vai ser o próximo passo, né? Então, assim, é um olhar realmente muito profundo e vertical, e não tem um trabalho igual ao outro, né? É um trabalho totalmente personalizado, é um trabalho que, né, e que cada um tem um tempo de resposta, porque cada indivíduo é único, né? E isso é a coisa mais linda quando a gente fala de seres humanos, né? Isso não é diferente nos seres humanos atletas, né? A gente precisa ter esse olhar cuidadoso, profundo, para que a gente realmente consiga entender aquele indivíduo, né? E aí, a partir disso, ele também se entende. Às vezes as questões estão relacionadas a comportamento, noutras vezes elas podem estar associadas a questões mais patológicas mesmo, a doenças, como a ansiedade, né, que é considerada uma doença, a depressão, que também é considerada uma doença. Esse trabalho do psicólogo, nesse caminho da imersão a que a senhora se referiu, é preciso identificar, e se for o caso, tratar antes uma doença para depois fazer o trabalho de Uhum. recondicionamento ou de reinterpretação de realidade desse atleta? É, assim, como eu disse, né, cada pessoa tem uma manifestação e às vezes tudo acontece ao mesmo tempo, né, porque a vida é muito dinâmica e um atleta às vezes está super bem, aconteceu uma determinada coisa e ele faz um episódio depressivo que precisa ser tratado, que precisa ser olhado. Então, assim, mas isso também faz parte do processo de autoconhecimento dele. Por isso que esse é um trabalho que ele precisa ser holístico, ele precisa ser global,
né? E não dá para a gente segmentar isso como assim, não, aqui agora está com depressão, então vamos fazer isso e depois volta para um trabalho. Na verdade, isso, né, é uma relação tão profunda que a partir dessa relação também, né, a gente vai acompanhando e às vezes né, e atleta, assim como qualquer um de nós, pode ter depressão, pode ter transtorno de ansiedade, pode ter transtorno do pânico, e a gente precisa cuidar disso do mesmo jeito que a gente cuida de uma lesão no joelho. Não é diferente disso. Precisa ter, né, ter um protocolo de tratamento, ter um cuidado específico, e a partir disso ele melhora. Né? Então, acho que é uma coisa assim, também importante da gente naturalizar isso. Então, né, a gente tem uma grande incidência de transtornos psicológicos na população geral, e o esporte de alto rendimento tem vários estressores que são predisponentes a esse tipo de transtorno, e isso vai acontecer. Né? E a gente tem, né, profissionais habilitados, preparados para não só identificar, como tratar essas condições quando elas aparecem. Ok, vamos fazer um intervalo. Nós estamos conversando com a Aline Wolff. Ela é psicóloga e coordenadora do Comitê Olímpico Brasileiro. A gente volta daqui a pouquinho. Estamos de volta com o programa Opinião Pernambuco, conversando com a Aline Wolff, que é psicóloga e coordenadora do Comitê Olímpico Brasileiro. O nosso tema, saúde mental dos atletas. Doutora Aline, vamos trazer o caso de Simone Biles, que surpreendeu o mundo quando disse: não estou em condição de participar de algumas provas. Aquela decisão foi uma decisão acertada. Ela estava, na verdade, ali precisando colocar a saúde mental dela, a saúde física e mental dela, na frente em relação a um possível resultado nas Olimpíadas? Olha, enfim, eu vou aqui fazer um exercício de achismo, né? Porque eu não avaliei a Simone, eu não sei exatamente o que ela estava passando, tá? Mas quando uma atleta do nível da Simone, com os resultados que a Simone já tem na vida, né, se percebe não plenamente bem e ela comunica isso, a minha tendência é realmente acatar isso como uma detecção prévia de um sinal que só ela tem como identificar, né? Não é sobre o que os outros dizem ou o que os outros acham. Ela ali, que é dona do corpo dela, que é a pessoa que mais conhece o que ela está sentindo, disse: para mim não está legal, para mim não vale seguir. Né? E a gente, observando os jogos, realmente, né, tinha algo ali no comportamento dela que, enfim, ela estava, né, às vezes colocando força demais, ela estava sobrando em alguns aparelhos, e isso tem até, assim, como a gente está falando de uma modalidade como a ginástica, tinha até um risco para a saúde física dela, né? E aí, assim, é muito importante a gente validar a voz do atleta quando ele vem e diz isso: eu não posso, né? E porque ninguém mais do que ele sabe, né? E uma atleta como ela, né, que tem resultados assim inimagináveis, históricos, incríveis, né, inquestionáveis. Ninguém questiona o tamanho de Simone Biles, né, no esporte. Ela vem e diz: olha, eu não estou legal. Isso é muito importante da gente acolher e respeitar, né, porque ela está entendendo que ali naquele momento ela não vai conseguir sair bem dessa história. E não dá para a gente achar que o atleta tem que sempre fazer o seu trabalho porque ele tem condição, né? Isso é muito violento, né? Eu acho que a gente precisa aprender a respeitar e acatar os limites que ele, porque ela deixou de ganhar algumas medalhas, a escolha foi dela, né? Ela é livre para fazer essa escolha. E ela ensinou para o mundo inteiro que é importante esse olhar, né? Que é importante essa visão mais humanizada do atleta, e que até Simone Biles tem os seus momentos difíceis. E tudo bem, e ela vai pedir ajuda, e ela vai ter ajuda, e ela vai sair diferente dessa história, né? Para onde ela quiser ir. E nós temos exemplos de algumas atletas que não se deram bem, não é, doutora? Que
foram mal sucedidas quando não tomaram essa atitude. Gostaria que a senhora falasse um pouquinho sobre isso, né, e até mesmo fazendo um comparativo. Tem alguns esportes, algumas modalidades esportivas, que o risco de um acidente, por exemplo, eles são menores, como, por exemplo, a natação. Mas você vai para uma ginástica, você dá saltos em um cavalo, né, e isso é uma coisa extremamente perigosa. Gostaria de falar um pouquinho, que a senhora falasse um pouquinho sobre esse risco, né? Essa atitude, essa tomada de atitude é acertada, porque ela, inclusive, vai preservar a saúde, não apenas mental, mas também a saúde física. Exato, e as duas são importantes, são igualmente importantes, né? E não é diferente, né? Assim, poderia ser, essa decisão poderia ter sido tomada por um nadador, poderia também, né? Mesmo que ele não tivesse o risco físico, tá? Mas, assim, é muito importante, né, a gente também considerar e ajudar esse, né, e a gente, enfim, da área da psicologia, da psiquiatria, ajudar os profissionais, esses atletas profissionais, a identificarem, a escutarem o que eles sabem sobre eles, né? Porque isso sim é o melhor balizador na hora de uma tomada de decisão, na hora da decisão de fazer um movimento ou outro movimento, né? De arriscar uma coisa ou outra, né? Então isso é um ponto que cabe é do protagonismo do atleta. Todo mundo ali, toda a rede de apoio está ali para ajudá-lo, mas esse protagonismo precisa ser dele, assim como foi da Simone. Ela disse, não, eu não. Né? Então, eu acho que porque, assim, tem risco, e esse risco não deve ser ignorado. Né? Não apenas os atletas, os orientadores, mas também a própria sociedade, os torcedores devem amadurecer para ter essa compreensão, né, doutora? A senhora acha que aqui no Brasil nós já temos esse nível ou ainda precisamos aprender muito? Olha, eu acho que estamos melhorando, mas precisamos sim aprender muito, tá? Eu fico sempre muito chateada quando eu escuto comentários do tipo, ai, os atletas brasileiros são muito emocionais, por isso que eles perdem, né? Os atletas sentem, por isso. Gente, isso é de uma desumanização muito horrível, né? E o público às vezes é muito cruel, né? Porque quer uma performance que nem é humana, né? Então, eu acho que a gente ainda precisa ser muito educado e entender um pouco mais esse universo, né? Porque aí vai facilitar com que essas cobranças né, completamente descabidas, elas aconteçam, né? E que a gente prepara os atletas para que eles não absorvam esse tipo de coisa, mas assim, isso muda um pouco da relação, né, do brasileiro com o esporte. Eu acho que a relação poderia ser diferente, né? Os atletas não são produtos, não são máquinas. A gente precisa ter um olhar um pouco mais empático para isso. Houve, inclusive, uma pressão muito grande agora para que o Daniel Medina pudesse, o Gabriel Medina pudesse competir nas primeiras provas do Avaí, e ele disse não, né? Ele tomou essa atitude. Algumas pessoas não entenderam, né? E foram exatamente com comentários preconceituosos. Mais uma vez, assim, no caso, o Gabriel também estava certo. Isso é um amadurecimento do atleta, né? Quando ele toma essa atitude. Com certeza, porque só ele sabe o que ele está vivendo, né, e o que ele precisa fazer nesse momento. Mas existe uma dificuldade muito grande das pessoas respeitarem isso, né? E aí a gente vive numa era da internet, que as pessoas se autorizam a criticar livremente, a julgar livremente, porque ficam ali escondidas atrás das telas, né? E muitas vezes nem conseguem, né, acessar como ou se colocar minimamente no lugar do que recebe essa crítica para, né, para tomar assim, será que eu faço isso? Será que eu vou acrescentar, né? Por que esse meu comentário aqui está saindo, né? Por que isso acrescenta na vida desse indivíduo? Né? Então, eu acho que isso é uma reflexão importante para nós enquanto sociedade, entende? Porque ninguém sabe mais da vida do atleta do que ele próprio. E acho que é uma coisa importante da gente começar a vê-lo como protagonista e respeitar o seu processo de tomada de decisão, né? Porque os atletas, eles têm muita seriedade no seu trabalho, eles têm uma equipe imensa ao seu redor,
né? Ninguém está de brincadeira, entende? Existe uma rotina intensa de treinamentos, uma rotina de viagens de competição, é uma vida muito, com muitos desafios, né? Que é a escolha deles, naturalmente, mas é uma vida com muitos desafios. Então, assim, eu acho engraçado como que as pessoas se autorizam, a partir de um olhar que não conhece nada da realidade de um atleta, dizer que isso é aquilo ou isso, né? Ou é frescura, ou está arrumando desculpa, né? Isso não tem para mim outra palavra senão um movimento de desrespeito. A imprensa brasileira precisa fazer uma autocrítica nesse sentido também, doutora. Eu sei que esse ano, por exemplo, a gente vai ter uma Copa do Mundo. E aí, né, na Copa anterior, o Brasil inteiro achava que iria trazer mais uma taça. E não trouxe, depois vinha a frustração. Me parece que as pessoas acabam tendo uma certeza de algo que não é concreto. E depois, dependendo do caminho que as partidas venham a tomar, acaba caindo numa grande frustração. Então, a Uhum. imprensa ela precisa se cuidar mais na hora de fazer as pessoas acreditarem que os resultados serão X e não Y. Eu acho que esse pode ser né, pode ser um cuidado, sim, mas ao mesmo tempo é difícil, né? Porque a imprensa também, enfim, precisa seguir um pouco esse público, né? E eu vou abrir assim para uma reflexão ainda mais profunda, tá? Eu acho que essa ânsia das pessoas para viver coisas boas e para ter resultados significativos, eu acho que ela reflete outras coisas, né? Que são problemas que são muito maiores aí na nossa sociedade, na nossa economia, no nosso sistema político, né? Eu acho que as pessoas querem viver uma grande felicidade. E que é justo, acho que todos nós queremos. Quem não quer comemorar uma Copa do Mundo, né? É incrível, é uma sensação maravilhosa. Todos nós vivemos uma intensa felicidade de ver os nossos atletas na Olimpíada conseguindo feitos históricos. Isso né, alimenta o nosso coração. Mas, assim, isso não pode ser, né? Não pode atropelar quem faz esse espetáculo, né? E muitas vezes é isso que acontece, né? Porque se cria aí uma expectativa, porque queremos viver coisas boas, e isso é super válido e genuíno, mas, assim, existem ali muitas outras coisas que precisam ser consideradas, né? E não é só porque a gente quer que as coisas vão acontecer, né? Então, sim, todos queremos, mas vamos transformar isso em torcida, vamos transformar isso em incentivo, vamos transformar isso em afeto para que essas pessoas que estão lá fazendo isso acontecer, de alguma forma recebam coisas boas, né? Porque senão a gente joga contra, e não é essa a ideia, né? A gente quer que eles tragam coisas boas para a gente, então vamos ajudar, não vamos atrapalhar. Existe uma espécie de obsessão pela medalha. E essa obsessão ela acaba se dando em várias instâncias. É a obsessão do treinador, é a obsessão do atleta e é a obsessão da torcida. Ou seja, todos estão potencializando um problema que é um problema patológico, né? Por aí? E é isso. Naturalmente, queremos o resultado, ele é incrível, ele é muito legal? Ele é muito legal, mas existe um resultado, a medalha é um pedacinho de metal feito de resíduo de celular velho, tá? Isso é só um símbolo, né? Existe todo um caminho que precisa ser percorrido para conquistar essa medalha. A medalha é uma consequência, né? Uhum. E normalmente a gente trabalha isso, né, na cabeça dos atletas, na cabeça dos treinadores, em toda a rede de apoio que envolve um atleta, que são muitos profissionais, mas realmente, assim, às vezes a torcida perde um pouco essa perspectiva, né, essa perspectiva e fala. Não, não, você pode concluir a sua fala, mas aí já para encerrar o programa, que o tempo está chegando ao final, você poderia trazer como um aconselhamento a leitura do livro O Pensamento Campeão, né, de sua autoria. Você pode falar, né, o que pode melhorar nessa forma de as pessoas se Isso. relacionarem com os resultados a partir da sua leitura. Isso, esse é um livro, né, que é de 2015, né, ele já está antiguinho, mas ele é feito justamente para que as pessoas aprendam alguns recursos da psicologia do esporte para facilitar o seu autoconhecimento, né, e para facilitar também o desenvolvimento esportivo de pessoas, né, para os treinadores, para os atletas, para as pessoas que trabalham com qualquer nível de performance, né, então é um dos meus filhos,
né, que eu tenho muito carinho, sem dúvida, e que pode, né, auxiliar para quem tiver interesse. Ok, doutora Aline Wolff, psicóloga e coordenadora do Comitê Olímpico Nacional. Foi muito bom tê-la por aqui. Prazer foi meu. Ok, a gente agradece a sua participação e a gente se encontra no próximo programa Opinião Pernambuco.